Oi, gente, como vocês sabem, no vídeo de ontem eu tive um probleminha com o som, não sei exatamente o que aconteceu, mas a partir de um determinado momento não tinha mais som no vídeo, e isso acaba que vai me dar uma oportunidade de fazer um novo vídeo, expandindo a minha reflexão naquele vídeo e não repetindo o vídeo, fazendo um vídeo diferente, não é para aqueles que pegaram a temática pelo início do vídeo, pelo título e tudo mais, não é? Ainda estou com um pouquinho de pigarro na garganta. Bem, naquele vídeo eu refletia sobre o fato de que Bolsonaro disse que o destino de todos nós é a morte, não é? Todos nós vamos um dia morrer. E ele fala isso, de certa forma, minimizando as mortes do coronavírus, dizendo que lamenta como se fosse uma coisa externa a ele, né? Ele lamenta, mas é como se ele lamentasse como um cidadão qualquer, né? Como se ele não fosse o presidente e como se ele não tivesse poder de diminuir a quantidade de mortes, quando ele tem esse poder. Porque se ele realizar uma série de medidas ligadas a lockdown, ligadas a distanciamento social, ligadas a políticas públicas para ter mais dinheiro para as pessoas e os pequenos negócios, as pessoas ficassem mais em casa, menos pessoas podem ver. Então, o grande equívoco da fala do Bolsonaro naquele momento é que ele trata a questão como se ele não estivesse envolvido na questão, como se fosse uma questão externa a ele, quando na verdade ele, por estar na cadeira da presidência, ele e sua equipe têm uma enorme responsabilidade, seja por tentar salvar vidas ou, se não fizer nada e se agir contrariando as normas e as orientações da Organização Mundial de Saúde, responsável por perdas de vidas, né? Então, essa era a minha reflexão central no meu vídeo de ontem. Só que eu fiquei pensando como é que eu fui chegar até esse vídeo, né? E tudo começou, e aí eu vou contar para vocês um pouco da história, né? Eu recebi uma mensagem de Clark Chapman, um cientista norte-americano, climatologista, já venceu a medalha Sagan, que é um dos grandes prêmios de ciência e de climatologia e de astronomia do planeta Terra. Quer dizer, um cientista chamado nível A, não é? Lá de cima, né? E eu tive a honra de entrevistar ele para o meu canal. A entrevista vocês podem encontrar aqui na seção de diálogos. É uma entrevista em inglês, ele não fala português, né? Mas tem legendas, eu fiz as legendas, então vocês podem acompanhar a conversa. E ele me enviou essa fala do Bolsonaro e num tom de lamentação. Ou seja, ele lamentou que os brasileiros estão lidando com uma pessoa que, estando na cadeira da presidência, trata de forma tão com tanta negligência da questão do coronavírus, não é? Enfim, e aí a minha resposta para ele, pro Clark Chapman, foi: nós vamos derrotar esse neofascista, né? Nós vamos derrotar o Bolsonaro. E aí ele gostou da resposta e tal, e ele, enfim, e o Alan Harris também, que também participa do nosso grupo de e-mails, né? Alan Harris, que já trabalhou com Carl Sagan, né? Se você não sabe quem foi Carl Sagan, dá um Google no Carl Sagan, vocês vão ver, né? Uma grande honra para mim estar conversando com esses grandes cientistas, né? Sobre política. E eu conversei com eles e eu tentei dizer para eles que a minha reação agora diante do Bolsonaro não é só me indignar ou ficar entristecido por essas figuras estarem assumindo o controle, estão no poder, mas é dizer para eles, como eu quero dizer para vocês, que nós juntos vamos derrotar essas figuras. E essa frase, nós vamos derrotar Bolsonaro, bolsonarismo e tudo mais, que alguma versão vai ser a versão do título desse vídeo, ela tem uma múltipla função.
porque ela não é só para dizer algo que vai com certeza acontecer, até porque quem me conhece aqui no canal sabe que eu nunca afirmo em relação ao futuro certezas, mas sempre possibilidades, probabilidades. Né? Eu não tenho bola de cristal e não sou capaz de fazer previsões 100% precisas, ninguém é capaz de fazer esse tipo de previsão. Mas quando eu digo nós vamos derrotar Bolsonaro, esse é um grito, é uma ideia de um chamamento. A ideia é de dizer, e por isso que eu não estou falando, eu seria absolutamente incapaz de fazer isso sozinho, mas nós somos maioria. Como bem disse o Eduardo Moreira e o movimento, nós somos 70%, e somos até mais do que 70%. Nós somos maioria. Nós vamos derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo vai passar. Assim como a pandemia vai passar, o bolsonarismo vai passar. Nós vamos derrotar. E dizer isso é importante para as pessoas que podem estar ficando desanimadas, podem estar ficando tristes, escutam Bolsonaro falar um negócio desse e dão aquela putz grila, olha só a bobagem nova que ele falou, que coisa insuportável, não é? E eu quero dizer para vocês que vocês têm que olhar para isso e se inflar de energia, se inflar de força, entendeu? E olhar para as manifestações das torcidas, das Gaviões, da torcida do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Flamengo e de outras torcidas espalhadas pelo Brasil, protestos em todo o mundo contra o autoritarismo, contra a violência policial. E isso mostra que nós vamos ganhar. Que esse tipo de autoritarismo está com os dias contados. Significa que a vitória vai ser fácil? Não. Ela é certa, com certeza absoluta? Não. Mas nós temos que afirmar que nós vamos fazer, não como se nós projetássemos uma certeza para o futuro, mas tem que ser a certeza, e essa sim, certeza interior nossa, que nós vamos lutar para derrotar o fascismo. Nós vamos lutar para derrotar esse neofascismo. Nós vamos lutar para derrotar o obscurantismo, o negacionismo e toda essa coisa que veio de um bueiro muito escuro e muito destrutivo, né? E que está se espalhando pelo mundo. Nós vamos derrotar isso. E é nesse sentido que eu quero chamar vocês. No sentido de que, se você acredita que isso precisa ser derrotado, você tem que primeiro acreditar que você vai contribuir para derrotar isso. Que você vai lutar na sua forma. E eu não estou aqui querendo recomendar no meio de uma pandemia que você vá às ruas. Não. Embora eu ache absolutamente elogiável a atitude de milhares de pessoas que foram às ruas, pelo motivo que levou eles às ruas, e eu entendo e me solidarizo, tem o outro lado meu, como doutor em saúde pública, que diz que no meio de uma pandemia não é a melhor ideia a aglomeração. Esse não é o melhor momento. Então a gente tem que ter essa solidariedade, essa capacidade de reconhecer com solidariedade, sem usar desse momento para criticar duramente por causa da questão da pandemia, mas ao mesmo tempo reconhecer que não é o melhor momento para isso. E ter a clareza, gente, ter muita clareza de que nós precisamos ocupar todos os espaços. A extrema-direita teve muita força nas redes sociais. O YouTube, aqui no Brasil, foi muito importante para a eleição de Bolsonaro. E vai ser importante para a direita no futuro. Uma das coisas que me levou a criar esse canal aqui foi acreditar que nós precisávamos de um espaço de reflexão progressista, radicalmente democrático, pró-classe trabalhadora, e precisávamos expandir esse diálogo, essa conversa aqui no YouTube. E por isso que eu conto com a ajuda de vocês, divulgando o canal, se inscrevendo, espalhando nas suas redes sociais, convencendo outras pessoas a fazerem parte dessa mega família da nova máquina do tempo, que agora já está com quase 70 mil
inscritos, não é? Quase 70 mil inscritos. Isso, pensar algum tempo atrás, seria inimaginável, né? Mas nós conseguimos. Nós estamos conseguindo juntos. E muitos outros canais progressistas são nossos aliados. Nós temos aliança com muitos outros canais progressistas. E queremos firmar alianças, inclusive, com políticos e líderes de movimentos sociais progressistas. Porque, para que nós possamos derrotar o bolsonarismo, é uma operação coletiva. É uma operação que vai precisar de militantes, de intelectuais orgânicos, entendeu? E de todos vocês, todos nós juntos. Precisamos lutar. Precisamos lutar em todos os espaços, na busca do convencimento. Nessa militância que precisa se construir diariamente. E essa militância envolve também reflexão e aprendizado sobre ideias novas, não é? E é muito isso que eu fiz na minha conversa com o Eduardo Moreira, trabalhando e conversando com ele sobre ideias. E agora eu estou dialogando com outras pessoas que vão vir para o canal e nós vamos conversar sobre ideias. Vamos de vez em quando fazer análise conjuntural, que eu sei que vocês gostam, né? Mas vamos também pensar sobre alternativas, sobre o futuro, sobre possibilidades de soluções, acreditando que nós possuímos todas o controle e a sapiência de que sabemos como deve se portar e como devemos caminhar, mas tendo clareza de que é importante que todos nós façamos essa reflexão juntos e busquemos soluções para o país. Com um olhar pró-classe trabalhadora, um olhar que quer compatibilizar, entende que existe total compatibilidade entre liberdade e igualdade. Que você não precisa abrir mão da liberdade de expressão para defender um sistema social muito mais igualitário, com muito mais igualdade de oportunidades, mesmo sabendo que uma igualdade total seria impossível. Né? Enfim, eu acho que era isso que eu queria expandir essa reflexão com vocês e com isso dizer para vocês que vocês não devem esmorecer, não é? Porque juntos nós vamos, por enquanto, nas redes sociais e quando essa pandemia terminar nas ruas, derrotar o neofascismo. E vamos ocupar todos os espaços. E era isso que eu tinha para dizer para vocês e dizer para vocês que essa desconsideração e todas essas falas ruins que nos irritam vão servir de combustível para essa luta por uma sociedade mais igualitária, mais democrática, mais justa, né? Que insere a noção de justiça como elemento central nessa futura construção. Enfim, era isso que eu tinha para dizer para vocês, gente. Se vocês gostam do canal, se inscrevam, dêem um like, compartilhem. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na Nova Máquina do Tempo. Um abração e até lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.